Olá pessoal, meu nome é Bruno Castro, eu sou advogado, especialista em processo civil e associado ao escritório Arantes e Rodrigues. Hoje eu estou aqui para tratar de um tema bastante recente, que é os impactos da decretação da pandemia da Covid-19 no contrato de locação comercial. Inegáveis são os prejuízos que os pequenos, médios e até alguns grandes empresários vêm sofrendo em decorrência da pandemia mundial ocasionada pelo coronavírus. Sabemos que em tempos de pandemia há uma grande incerteza sobre o futuro, e essa incerteza impacta diretamente na economia, pois as pessoas gastam menos, pois não sabem o dia de amanhã. Essa diminuição no consumo de produtos e serviços, evidentemente, impacta negativamente no faturamento de empresas que tendem a entrar em apertadíssima situação financeira justamente pela redução do seu faturamento. Em suma, temos a seguinte situação. Empresas que dependem de turismo ou que são prestadores de serviço ou vendem produtos não essenciais tiveram seu faturamento zerado ou quase zerado. Empresas que conseguiram se adaptar e fazem delivery, por exemplo, estão atuando e faturando bem menos do que em tempos normais. Essa situação, sem dúvidas, causa um desequilíbrio financeiro e na relação contratual entre locador e locatário. E aqui entra o direito para socorrer a parte mais desfavorecida. Explico. Contrato nada mais é do que a manifestação da vontade de duas ou mais partes. Ou seja, eu tenho uma vontade, você tem uma vontade, nossas vontades coincidem e a gente formaliza isso em um contrato. Se é a expressão da vontade, por certo que há um equilíbrio entre as vontades manifestas. Presume-se que na data da formalização do contrato, aquilo que ficou acordado era bom para ambas as partes. Assim, podemos concluir que há um equilíbrio contratual. Considerando hipóteses onde esse equilíbrio pode ser abalado por circunstâncias supervenientes, ou seja, circunstâncias que vieram após a formalização do contrato, o Código Civil traz duas possibilidades para restabelecer esse equilíbrio contratual. Eu vou tratar de forma bem breve dessas duas possibilidades e explicar cada caso. Antes de adentrar a essas duas possibilidades especificamente, precisamos antes entender, para que haja essa discussão quanto ao equilíbrio contratual, deve ter havido, como eu já disse, um fato superveniente, que é um fato que veio depois da celebração do contrato, imprevisível e que independeu da vontade das partes, que foi responsável por causar uma onerosidade excessiva, ou seja, um peso financeiro maior do que o previsto a uma das partes do contrato. Sabendo disso, é fácil constatar que a pandemia gerou uma onerosidade excessiva para os locatários de imóveis comerciais que tiveram suas portas fechadas. Isto pois, a pandemia foi um fato superveniente, imprevisível e que não foi causado por culpa de nenhuma das partes contratantes, nem do locatário, nem do locador. E, sem dúvidas, isso abalou as finanças dos comerciantes, afinal tiveram que fechar suas lojas. Podemos entender, então, que a pandemia gerou um desequilíbrio contratual. E, estando presente um desequilíbrio, são duas as possibilidades, como eu havia dito, sendo uma delas a revisão do contrato e a outra a resolução do contrato. A revisão do contrato é um processo que busca a revisão de cláusulas contratuais, normalmente visa abaixar o valor do aluguel, como se fosse uma renegociação. Mas quem define os termos dessa nova negociação, dessa renegociação, é o juiz e não mais as partes. A resolução do contrato, por sua vez, é o fim do contrato. É quando o contrato ficou tão oneroso e tão difícil de se cumprir que uma das partes tem que pôr fim ao contrato para evitar maiores prejuízos. Ou seja, nem mesmo a revisão do contrato, a diminuição do aluguel, se mostra o suficiente para que se promova esse reequilíbrio contratual. Essas duas possibilidades podem ser objetos de processo. Contudo, estamos vivenciando um evento jamais visto. Ou seja, não há ainda entendimentos ou decisões judiciais especificamente sobre as consequências da pandemia. Tudo aqui é uma tentativa. Ainda que entrássemos com uma ação, talvez para restabelecer esse equilíbrio, uma ação de resolução do contrato, por exemplo, não é possível afirmar ao certo se o juiz iria, por exemplo, dar procedência total a essa ação ou procedência parcial, talvez retirando somente a multa de rescisão do contrato,
ou retirando a multa e o dever de pagar os aluguéis pelos dias que ficaram fechados, ou pode ser ainda que ao final de tudo isso, constata-se que isso não era um fato tão relevante a ponto de caracterizar uma onerosidade excessiva. Essa última alternativa eu não acredito que vá se concretizar, uma vez que a pandemia de fato é um grande problema, não só social, mas econômico. Mas de toda forma, o que eu posso afirmar é que em tempos difíceis, jamais vocês devem deixar de ter a orientação de um bom advogado. O que pode ser um grande problema hoje pode se tornar um muito maior amanhã pela simples ausência de uma opinião jurídica especializada. E é justamente para sanar essas dúvidas e levar um conhecimento jurídico mais próximo de vocês é que eu me coloco à disposição para sanar essas eventuais dúvidas, até porque esse assunto é um assunto que gera ainda muitas dúvidas e ainda gerará mais dúvidas ainda. Então eu me coloco à disposição por meio das redes sociais, telefone, enfim, todos os meios disponíveis para levar esse conhecimento jurídico até você, para que todos possamos passar por essa crise, inclusive você, pequeno empresário, médio empresário, de uma forma menos degradante, uma forma que cause menos prejuízo. E é isso, eu espero ter aclarado um pouco. Existe direitos, existe a possibilidade de se isentar talvez da multa por rescisão do contrato, existe a possibilidade de não ter que pagar esses dias vencidos, mas ainda é uma questão muito dúbia, que ainda não existe decisões formadas. Mas não podemos, como diria uma frase muito usada no direito, o direito não socorre aos que dormem. É a hora de termos boa orientação jurídica para que não paguemos caro no amanhã. Muito obrigado e até a próxima.